E aí galera, hoje a gente vai fazer um vídeo sobre 4C, que é a permutação da M-Slice. E no vídeo do iniciante eu ensinei meio que uma técnica genérica, que você vai tentar descobrir quais são as trocas que você vai fazer, e eu ensinei como fazer as trocas. E nesse vídeo, basicamente o que eu vou fazer é passar por cada caso e dizer qual é a maneira ótima de fazer essas trocas. Então, vamos lá. Nesse vídeo eu também vou introduzir a ideia de que você não precisa ajeitar os centros antes de começar o 4C. E para treinar já isso, eu vou ensinar todos os casos desse vídeo com o centro branco em cima, apesar de eu estar fazendo branco embaixo. Para vocês entenderem que vocês podem checar que trocas vocês precisam fazer mesmo que os centros não estejam corretos. Tudo bem? Vamos lá. O primeiro caso é esse daqui, em que as duas peças da cruz, que são essa e essa, o DFDB, elas estão ao redor do centro branco, mas elas não batem com os centros laterais. Isso quer dizer que uma quer ir para o canto da outra. Então toda vez que elas tiverem as duas ao redor do centro branco e não baterem com os centros laterais, o que vai fazer vai ser colocar as duas em cima, aqui elas já estão, o 2, depois M2 para colocar elas embaixo. E depois você pode ou não ter um EUF. E aqui eu tenho EUF de U2 no final. O segundo caso que nós podemos ter é quando as duas peças da cruz elas estão ao redor do centro amarelo. Porém, elas batem lateralmente com os centros delas. O que isso quer dizer é que elas já estão na mesma vertical que a posição delas, porém elas não estão na mesma horizontal que a posição delas. Então eu tenho que fazer duas trocas. Eu tenho que trocar essas duas para colocar essa aqui, e eu tenho que trocar essas duas para colocar essa daqui. Então a maneira que eu vou fazer isso é fazer um M', que se o centro branco estiver em cima, vai colocar essa daqui em cima. Se o centro amarelo tivesse em cima, eu vou colocar essas duas em cima, mas não importa qual eu faço primeiro, né? Então eu vou fazer um M' de qualquer maneira. O 2, M2 para colocar a outra que foi para baixo em cima. O 2, depois eu ajeito a M-Slice. Esse terceiro caso é o único que tem um algoritmo particular, e esse daqui é o caso em que os meios brancos eles estão ao redor do centro amarelo e eles não batem com os seus centros laterais. Tudo bem? Nessa situação a gente tem que fazer esse algoritmo aqui, ó. Se nós tivermos o centro certo, o centro amarelo em cima e o centro branco embaixo, só vai mudar o último M, certo? Agora a gente vai entrar nos casos que a gente chama de 3 cycles, que são os casos em que a gente vai fazer duas trocas e elas são trocas adjacentes, em faces adjacentes. Tudo bem? Primeiramente eu vou começar com os casos em que um dos meios da cruz está resolvido. Nesse caso é esse daqui, certo? Se for atrás, vai ser o mesmo esquema, só que espelho dele. E o que a gente tem que fazer é garantir que as trocas que a gente vai usar para resolver esse meio não vão quebrar isso daqui. Então, por exemplo, nessa situação eu vou trocar esse meio com isso daqui, depois isso daqui com isso daqui. E vai estar resolvido. Então, M2 para levar isso para cima, o 2, depois isso aqui vai estar na frente, M' para colocar em cima, o 2, M para ajeitar os meios. O outro caso que nós temos, que um está resolvido, é esse daqui, e o outro está aqui, o canto dele é aqui, então a gente vai fazer essa troca. Nesse caso, o caminho mais óbvio é o caminho certo, porque no outro você podia pensar em levar para frente e quebrar isso daqui, mas nesse aqui, esse aqui é o caminho certo. Nesse caso aqui, uma das peças está com o centro vertical certo, ou seja, ela está batendo com o branco aqui em cima, mas ela está com o centro lateral errado. E a outra também está com o centro lateral errado. Só que tá com os dois centros errados, o centro vertical e o centro lateral errado. Esse daqui não bate, esse aqui não bate. Nesse caso, como nenhum dos dois centros laterais bate, a gente vai tentar consertar esses dois problemas ao mesmo tempo. Então o que a gente vai fazer? A gente vai ajeitar o centro vertical dessa daqui, colocando ela para cá. Depois a gente vai trocar as duas de canto. Tudo bem? E isso vai ajeitar o centro lateral das duas ao mesmo tempo. Então a solução fica assim. Nesse próximo caso, uma está com o centro vertical certo e a outra está com o centro lateral certo. Essa aqui está com o centro vertical errado e essa aqui está com o centro lateral errado. Nesse caso, a gente ajeita primeiro a que tem o centro vertical certo. Então, nesse caso, a gente vai ajeitar essa primeiro, depois essa. Então a gente vai trocar essas duas, depois trocar essas duas. Lembrando que todos esses casos que eu ensinei, especialmente os 3 cycles, você pode pegar o espelho da frente deles.
tá entendendo? Os outros, o espelho da frente e de trás é a mesma coisa, mas o 3 Cycles não. Por exemplo, esse daqui, esse meio tá com o centro vertical certo e esse meio tá com o centro horizontal certo. Tudo bem? Antes, o que tava com o centro vertical certo tava aqui atrás, o centro horizontal certo tava aqui atrás. Mas aqui é o mesmo esquema, é só escutar o que eu falei. O que eu falei? Resolver primeiro o que tá com o centro vertical certo. Então aqui eu vou começar com o 2 para resolver essa peça, depois fazer emelinha, o 2 emelinha para resolver essa daqui. Ou por exemplo, aqui nós temos esse meio com centro vertical certo e esse meio com os dois centros errados, certo? Qual era a ideia? Ajeitar o centro vertical do que está com os dois errados, depois trocar os dois de canto. Então eu vou trocar essas duas de canto, depois eu vou trocar essas duas de canto. Agora, possivelmente vem a dica mais importante desse vídeo, que é você não precisa fazer o R e o L. Você pode fazer o F e o B. O que isso quer dizer? Eu tô aqui com um LSE qualquer, eu vou fazer o meu IO normal. Tudo bem? Aí agora eu posso fazer o R e o L. Digamos que por alguma razão, ao invés de fazer o R e o L, eu quero fazer o F e o B. Ou seja, as outras duas peças que tem amarelo. A que vai na frente e a que vai atrás. Que são essa e essa daqui. Vamos lá, vou colocar essa embaixo, a outra já está embaixo. Alinhar para que essas duas sejam opostas. E agora eu vou resolver o 4C. Que aqui deu um skip, né? Porque as duas peças da cruz estão resolvidas. Digamos que as duas peças da cruz não estivessem resolvidas. Por exemplo, aqui. Eu resolvi a peça da frente e de trás, coloquei as duas para o lado, certo? Que nem eu faço com R e L, apesar delas irem para frente e para trás. Agora tá aqui uma das peças da cruz, tá aqui a outra das peças da cruz. Essa daqui bate com o centro vertical, essa daqui não bate com nenhum dos dois centros. Então eu vou fazer com que essa bata com o centro vertical, trocando essas duas. Depois eu vou trocar as duas peças da cruz. E deu certo. Vocês vão ver que tudo que eu expliquei, como eu expliquei em termos das peças de baixo, das peças da cruz, vai continuar funcionando se você fizer a peça da frente e a de trás. A única diferença é que você tem que fazer um E e F no final sempre, certo? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido e até a próxima.